Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Um prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou deixar você super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante aqui para o crescimento do nosso canal. Tem também o clube de membros, onde você pode contribuir financeiramente e ter alguns benefícios exclusivos. Tem o grupo no WhatsApp 24 horas por dia, servidor no Discord, liga no Cartola, tem lives especialmente para os membros, tem o programa, o Papo dos Membros, onde você pode participar de um programa comigo aqui no canal, além de vídeos exclusivos também para todos os membros do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo venceu o Alianza Lima fora de casa, uma vitória contundente, 2-0, venceu e venceu bem. E foi uma noite meio que de recordes, né? Ou de números realmente importantes para a gente trazer. Acho que na análise do jogo a gente pode falar um pouquinho que o São Paulo controlou o jogo desde o começo, né? Acho que mesmo com o início ali, onde o Alianza Lima naturalmente precisando do resultado, iria ir pro ataque. O São Paulo acho que controlou bem o jogo, por mais que em algum momento teve ali uma posse de bola um pouco meio estéril, né? Sem muita agressividade, acho que é a palavra correta. Mas ali depois que abriu o placar, o São Paulo teve totais condições ali de ter matado o jogo. O São Paulo peca muito nas finalizações, tem um problema muito grande na definição de jogadas, tem criado bem, só que tá faltando ali um pouquinho mais de pontaria para conseguir os resultados. Mas foi a vitória, né, contra o Alianza Lima fez com que o São Paulo chegasse a 13 partidas consecutivas de invencibilidade. Então são 13 partidas que não sabe o que é perder na Libertadores, é a sua maior invencibilidade. Zubeldia com 12 jogos neste período, né, nesses 13 jogos conta também aquele confronto do Carpini, que estava contra o Cobressal. O Zubeldia se tornou isoladamente agora o treinador com a maior invencibilidade. Ele passou o Rosepoy. O Rosepoy tinha uma campanha ali na Libertadores de 1974, onde ele tinha também 11 jogos sem perder. Agora o Zubeldia sozinho é o detentor aí desse recorde. O Rafael e o Luciano também, com 13 jogos, bateram a marca de jogadores com a maior longevidade ali de invencibilidade também no São Paulo. Os dois jogadores foram um dos únicos, né, que estiveram nesses 13 jogos de invencibilidade que o São Paulo tem nos últimos jogos. Esses 13 jogos, os dois foram os únicos que entraram em todas as partidas. O Luciano, que inclusive começou no banco de reservas. O Luciano deu assistência ali para o segundo gol do André Silva, né? O Luciano pode não ter entrado maravilhosamente bem, mas eu acho que entrou bem sim, inclusive deu assistência, não foi faminha ali para o André Silva e deu uma boa assistência para o camisa 17 matar o jogo. Foi a 27ª assistência do Luciano, vou até pegar aqui o número correto, foi a 27ª assistência do Luciano e ele chegou a 118 participações em gols com a camisa do São Paulo. O Luciano que está tentando aí chegar aos 100 gols com a camisa do São Paulo. Curtiu a vitória? Tá mais tranquilo? Tá sossegado? São Paulo que tá 100%, vai fechar essa primeira fase, aí essa fase de grupos na Libertadores 100% atuando fora de casa. Realmente é um número muito, mas muito bacana. Bora agora destrinchar um pouquinho sobre algumas informações do jogo. Eu fiz um pós-jogo ontem, tá? A gente ficou ali mais ou menos até 10h30 batendo papo sobre o jogo. Então, questões mais táticas, opiniões mais sobre o jogo. Quem quiser acompanhar ali depois o vídeo de pós-jogo, que a gente fala bastante. Tem inclusive a entrevista do Zubeldia lá também. Então tá bem completinho. Bora falar mais algumas informações sobre o jogo. Por que o Zubeldia escolheu o Juan e não o Arboleda especialmente para esse jogo contra o Alianza Lima? Acho que o primeiro ponto para a gente trazer é de que na avaliação interna, eu já tinha conversado inclusive isso com vocês, na avaliação interna, o Juan fez muito, é bem bom, ele foi muito bem nas 5 partidas em que o Arboleda esteve fora. A avaliação da comissão técnica e também da diretoria é de que o André Souza, ele deu conta do recado aí para substituir o Arboleda. Então, isso quer dizer que o Juan é o novo titular e que o Arboleda tá barrado? Não, não é isso. É só que foi uma questão de... Era um jogo decisivo, era um jogo fora de casa, era um jogo que demandava ter jogadores mais prontos em termos de ritmo de jogo.
Então, o Zubeldia pensou, olha, o Arboleda tem condição de ir pro jogo? Tem. Mas, Arboleda, hoje o Juan tá melhor do que você. Eu não tô falando melhor em termos técnicos. Eu tô falando que é um cara que vem de jogos consecutivos e jogando bem, com um jogador que estava com uma sobrecarga muscular e que ficou fora dos últimos 5 jogos. Naturalmente, por mais que sejam jogadores que esse aqui é melhor do que esse, talvez o momento fosse para esse jogador. Então foi por conta disso que o Zubeldia optou pela permanência do Juan Tressolti, fazendo a dupla de zaga com o Alan Franco, e na minha concepção, o Juan foi um dos destaques da partida ali, acho que se a gente for colocar um top 3 ali de jogadores, André Silva pelos 2 gols, acho que a gente pode colocar o Juan também, acho que defensivamente foi um dos mais seguros ali, fez uma excelente partida mesmo, gostei muito da titularidade do Juan, foi muito bem. Realmente, é um jogador que custa muito caro, né? São 27 milhões para sua contratação, mas eu acho que o pessoal pega um pouco no pé dele mais pelo preço do que pela qualidade. Eu acho que é um bom jogador, é um ótimo zagueiro, sabe? Eu acho que tudo bem, pode não valer os 27 milhões, mas eu acho que é um ótimo zagueiro. Eu acho que se o preço fosse um pouquinho mais em conta, acho que seria uma ótima contratação, porque eu gosto do Juan. Acho que ele é um zagueiro que tem algumas qualidades importantes e o Zubeldia também vem assim, por conta disso optou pela permanência do camisa 22 entre os titulares, tá? E aí fica a questão contra o Palmeiras. Ainda é cedo para a gente trazer qualquer prognóstico de qual que seria a escalação, vai ser avaliada aí durante a semana, desgaste, planejamento, todas essas questões. Lembrando que na próxima semana tem Copa Libertadores da América novamente, mas o Zubeldia também falou que não iria priorizar nenhuma competição. Então vamos ver como que ele vai trabalhar nessa semana, se o Arboleda já retornaria no gramado sintético da Arena Barueri, mas fato é que o Juan tem agradado e muito, e a diretoria também já está se movimentando para tentar a sua permanência por mais tempo dentro do Morumbis. Lucas Moura preocupa, beleza? Ele teve ali um momento ali durante o jogo onde ele meio que ficou esticando ali o joelho, né? Parecia que estava sentindo um pouco de dor ali na região e a gente fica com esse trauma, né? Porque o Lucas ele ficou literalmente trauma, né? Porque o Lucas ficou de fora aí por quase 2 meses, né? Pô, o último jogo do Lucas foi contra o Palmeiras, né? Na semifinal do Paulistão e desde então não jogou mais, né? Praticamente 2 meses aí sem atuar. Teve aqueles 20 dias que o São Paulo ficou apenas treinando e aí depois teve um mês aí agora de abril. Então são 2 meses de Lucas fora. E aí ele teve esse pequeno incômodo ali durante a partida, mas não é nada grave não, tá? Foi só realmente um susto, foi só ali, sabe, algo literalmente do trauma de novo. É algo que ele, sabe, com aquela dor que ele estava sentindo ali antes e tudo, e aí ele, opa, será? Mas foi algo natural ali do jogo, não é um problema que vai ser agravado, ou ele vai ter novamente alguma contusão, ou ele vai ter esse trauma de novo, de sentir dor e tudo, não é nada nesse sentido, pelo menos neste momento, tá? O Lucas está inteiro, a expectativa dele é de continuar tendo mais espaço no São Paulo. Ele entrou já com 57 minutos do segundo tempo, então ele já teve mais minutos do que da partida contra o Fortaleza, que ele tinha entrado aos 19. Então, aos poucos ali, ele vai tendo cada vez mais minutos. A expectativa é dele estar pronto para ser titular na partida contra o Libertad. Resta ver se, né, o Zubeldia vai apostar nisso, se ele vai querer isso. Vai ser avaliado também a sua utilização no confronto contra o Palmeiras, porque é gramado sintético, a gente sabe. Não descartaria o fato dele ficar de fora dessa partida justamente por conta do gramado sintético. Né? Ele pode ir para o confronto contra o Palmeiras, ficar ali, quem sabe, no banco de reservas e entrar um pouquinho, mas pelo menos eu deixaria ele de fora dessa partida, porque realmente, né, o gramado sintético tem sido aí um vilão do São Paulo nos últimos jogos. Resta ver aí essa partida contra o Palmeiras o que o Zubeldia vai pensar. Mas o Lucas, em um primeiro momento, não preocupa, tá tudo certo com ele, tá? Foi só realmente um susto, não há nenhum problema em relação ao Lucas e o seu joelho que a gente teme por tanto tempo aí. Para a gente continuar, peguei até aqui a nossa colinha, para falar do jogo ainda. O André Silva ele abraçou o Alan Franco. Vocês perceberam ali na comemoração? No primeiro gol, o André Silva ele faz o gol, né? Sai para comemorar e dá um abraço acalorado, um abraço ali de selar a paz,
de André Silva e Alan Franco. Para quem não se recorda, vamos relembrar de que Alan Franco e André Silva tiveram um entreveiro ali na saída do gramado na partida contra o Botafogo, né, no Newton Santos, há algumas semanas. E aí ficou, né? Até no mesmo dia ali, no mesmo dia não, no dia seguinte, né? Isso aconteceu de noite. No dia seguinte eu fiz um vídeo trazendo os bastidores de que foi tudo resolvido ali na hora, que foi só realmente uma coisa de momento ali, um calor, né, por conta do resultado, ter cedido o empate e tudo, que a treta não era nem com o André, era o Alan tentando corrigir o Luciano e que o André acabou entrando ali no meio. Mas já estava tudo meio acertado, mas ficou um lance curioso, né? Porque os dois tiveram aí esse entreveiro, e aí o Alan Franco e o André Silva foram se abraçar ali depois. Aí tem as fotos que o São Paulo divulgou ali, o Alan Franco ali dando um ótimo sorriso, um sorriso alegre ali pro André Silva. O André Silva vai abraçá-lo ali para ser paz, sei lá, paz, né? A camisa da amizade dos dois ali, tá tudo certo. Para quem que achava que poderia ter alguma coisinha, alguma birra, alguma isso, aquilo, já se especulam muita coisa, mas realmente foi só uma coisa de jogo, não teve nenhum problema maior do que isso, tá? Foi só realmente uma situação. Esse grupo do São Paulo ele é muito unido e muito batalhador. Tá? Esse grupo do São Paulo, eles se gostam bastante. Não é aquele grupo que tem essas picuinhas ali entre os jogadores ou aqueles grupinhos ali. Óbvio, né? Um ou outro jogador tem mais intimidade ali um com o outro, mas esse grupo é muito unido, cara. Se tem uma coisa que a gente não pode falar é da união desse grupo. De todas as vezes que eu converso com algumas pessoas, que eu falo com algumas pessoas, esse grupo ele é muito homogêneo, né? Óbvio, né? Isso não quer dizer nada, isso não quer dizer que vai ser campeão de novo, que vai acontecer, mas acho que é um ponto importante de se destacar, né? Que não há egos e vaidades dentro do grupo, mesmo, por exemplo, com o Luciano indo para reserva. Muita gente achava que o Luciano não podia ser reserva, porque senão ele ia chiar, ia causar o caos lá dentro, e a gente está vendo que não. O Luciano está respeitando, é óbvio que ele quer ser titular, ele está batalhando para isso, mas ele entende também o momento e tem ajudado ali todo mundo. Então, sabe, são questões assim que a gente pode ver que esse grupo do São Paulo de fato é muito unido. Para a gente fechar, bora falar sobre Lisiero. Lisiero no CRB, como é que tá essa situação, como é que tá a situação do atleta, inclusive. Nas últimas horas, né, foi fortemente ventilado de que o CRB fez contato, estaria negociando com o Lisiero para a sequência da temporada, e aí a gente vai checar essa informação, e houve de que sim, de que houve o interesse do CRB, só que dificilmente o negócio vai acontecer, e isso tem sido de praxe. O Lisiero ele tem recebido vários contatos de, primeiro, equipes brasileiras. Equipes brasileiras que na Série A brigariam ou projetam, né, brigar da parte de baixo da tabela ali até a parte de 10º lugar, assim, equipes que de fato vão brigar pela permanência na primeira divisão. As equipes que a gente falam ou especula de ser título e Libertadores não são essas equipes que procuraram o Lisiero, foram mais esses times ali dessa parte de baixo. Inclusive o Sport já foi uma dessas equipes também que procuraram saber mais informações, soube também do Mirassol, que também chegou a entrar em contato para saber mais detalhes da situação do atleta, e equipes da segunda divisão. Remo chegou a fazer uma consulta, agora o CRB, equipes, né, do futebol brasileiro que estão querendo saber mais detalhes do Lisiero. Só que o que acontece? Por que essas conversas nunca evoluem? A pedida salarial do atleta é uma distância muito grande do que todas essas equipes pretendem pagar por um volante. Quando essas equipes vão consultar o atleta, pensa, pô, o atleta está encostado lá no São Paulo, não vai jogar, está com o contrato se encerrando. Vamos entender então como é que está esse cenário. É um jogador que pra gente é importante ter, é um cara que é promissor, só que aí esbarra na pedida salarial. Então, acho muito difícil de evoluir essa situação com o CRB muito por conta disso. E aí tem um detalhe, ainda não é uma coisa oficial, mas existem algumas equipes do futebol europeu que estão de olho no Lisiero, principalmente o próprio Iverdon. O Iverdon é aquela equipe que ele atuou antes de voltar ao São Paulo, aquela equipe da Suíça, que naquela ocasião não é que não quis ficar com o atleta, porque o Iverdon é uma equipe pequena ali da Suíça que não tinha condições financeiras de bancar uma contratação em definitivo, vide os valores que o São Paulo gostaria para ter o jogador.
para vender o jogador. Só que agora, com o Iverdon, sabendo que o Liseiro vai ter o seu passe livre, vai ter essa oportunidade de contratá-lo de graça, o Iverdon tem um grande interesse na contratação do Liseiro, e o Liseiro também gostou muito da passagem dele lá na Suíça, né, pô, morar na Suíça, um país europeu, de primeiro mundo, então ele gostou muito de ter morado lá, a família também do Liseiro entende que seria uma boa para ele esse retorno para a Suíça, ele agora foi pai recentemente e tudo, e que poderia ser uma boa saída para a Suíça. Ainda não é algo concretizado, o staff do atleta está procurando as melhores soluções, está vendo como é que está o mercado, mas é uma possibilidade bem real do Liseiro acabar indo para o Iverdon na próxima janela de transferências. O contrato dele acaba agora em junho, e aí ele não faz parte dos planos, não vai treinar com o grupo, e aí quando acabar esse contrato, ele está livre para procurar um novo destino. Combinado? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários ali estão abertos. Fechou? Uma ótima quarta-feira para todo mundo. Meio-dia tem vídeo exclusivo para membros e a partir das 5 horas tem vídeo novo no canal aqui trazendo cada vez mais informações do São Paulo. Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau!